Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo e mais uma reflexão de estudo da Palavra de Deus. Somos gratos a Deus por Ele ter nos concedido essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Hoje, em continuidade ao estudo desse trimestre, nós vamos estar abordando a lição de número 6, que traz por tema a desconstrução da masculinidade bíblica. Essa lição está embasada no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 15, e no livro de Ruth, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Se diz o texto sagrado: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Ruth, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão, contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunha. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te o nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Sobre esse tema nós temos uma introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensas da desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Pois bem, queremos abordar neste momento, nesta lição, exatamente a par de toda essa questão progressista, apresentamos um modelo de masculinidade encontrado na Bíblia e que é, por sua vez, aprovada diante de Deus. E queremos, portanto, apresentar o norte e orientação das Escrituras e como isso está dentro da palavra de Deus. Masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica nós vamos ver aqui sobre a criação divina do ser humano, características da masculinidade e a liderança masculina. Bom, quando nós vamos para
o livro Bereshit, dos princípios, nós vamos ver que Deus criou céus e terra. Deus criou tudo através da sua palavra. Nós iremos ver que, de uma forma especial, o Senhor determinou, segundo a sua palavra, o seu poder, que fosse constituindo cada coisa no cosmos. Se Ele fez os céus, fez a terra, fez a divisão das águas, onde se formou a terra, criou os animais segundo a sua espécie, cada um segundo a sua espécie. Deus fez toda esta criação até o quinto dia, dias de Kairós. Assim o Senhor, após verificar que isso era bom, e tudo através da palavra, Ele vai criando através da palavra, faça-se isso, ou seja assim, seja daquele jeito, como nós vemos as Escrituras diz, haja animais e povoem as águas dos oceanos, haja animais segundo a sua espécie sobre a superfície da terra. Essa foi a forma que Ele foi criando todos os seres que estão sobre a face da terra. Entretanto, no sexto dia, o Senhor, Ele vai e forma o homem do pó da terra. Então nós vemos que há uma diferença na forma como o Senhor criou o homem e os demais animais. O homem, ele cria de uma forma artesanal, quando ele forma o ser da terra, do pó, forma aquele boneco e sopra ali o nepesh, a alma, o espírito de vida em suas narinas, e diz a Sagrada Escritura que o homem foi feito alma vivente. Do mesmo modo que, depois de um tempo observando que não era bom que esse estivesse só, Deus lhe permite que lhe venha um sono, e durante aquele sono, o Senhor serra-lhe uma costela e forma mulher e coloca ali como adjuntora. Então nós vemos que, de acordo com as Escrituras, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que, Gênesis 1, verso 27, que Deus criou o ser humano de uma forma diferenciada dos demais animais. E Deus o criou macho e fêmea, homem e mulher, como nós vemos descrito na própria Sagrada Escritura. Essa diferenciação, portanto, visa o quê? Um complemento mútuo desta união conjugal, que vêm desempenhar papéis que foram divinamente preparados para eles, dentro da visão de Deus, do projeto de Deus para o ser humano. Observem bem que Deus criou cada animal segundo a sua espécie. Deus criou os leões, Deus criou os bois, as aves, os animais da selva, os animais selvagens, os peixes do mar, cada um segundo a sua espécie. Mas quanto ao homem, feito manualmente, Deus o cria conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Razão pela qual o ser humano torna-se a coroa da criação. Torna-se como Deus viu que era bom fazer aquilo ali. E dentro dessa característica
na criação, nós vamos ver características da masculinidade. E as Escrituras vai revelar o quê? Um conjunto de características de papel do homem, correto? Na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou tarefas importantes. Porque quando o Senhor o coloca no jardim, ele coloca para duas funções: cultivar e guardar. Então, observem bem, cultivar e guardar aquele lugar. Então, a ideia já de cultivar já lhe traz uma responsabilidade, já isso vem importar em uma missão, não foi desproposital a sua criação, porque o Senhor, após criá-lo, ele coloca ali para cuidar daquele jardim. A ideia de cuidar já arrosta para si a responsabilidade, tendo em vista que tem algo sob os seus cuidados. E nesse sentido, nós vamos ver o seguinte: esses termos vão resumir dentro deste conceito, nessa constituição, a responsabilidade do ser masculino com relação cuidar e guardar. Olha só, Paulo fala, vem ratificar essa ideia lá em Efésios, capítulo 5, verso 28 e 30, cabe ao homem proteger a sua esposa e a sua família. Olha só, proteger a sua esposa e a sua família. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, que, por outro lado, o machismo a inferioriza. É aquele pensamento, vamos dizer assim, que a mulher é inferior ao homem, que machismo é isso aí, que ela fica sempre em segundo lugar. E, na verdade, não é esse modelo aqui descrito na palavra de Deus. Nós vamos ver o seguinte, que o homem deve amar, deve guardar a sua esposa, a sua família, e isso é para ele como honra. Da mesma forma, nós vamos ver um terceiro subtópico aqui, porque quando nós falamos de cultivar e nós falamos de guardar, a ideia de guardar já demonstra a característica de liderança. Liderança é preservar também. A liderança preserva, a liderança guarda. Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderança. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26, 3,16, não é mesmo? Na Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia descreve, dentro dessa concepção de liderança, dentro dessa concepção de ser o cabeça, nós vamos ver que Cristo é o cabeça da igreja. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do homem, aliás, e o homem é o cabeça da mulher. Essa concepção, segundo o movimento feminista, isso seria uma ideia machista. Mas, na verdade, isso é uma mentira, porque se Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, nós vamos ver que Cristo, aqui, como cabeça, ele se sacrificou pelo homem, pela igreja. A ideia de ser o cabeça não é ideia de subestimar, não é ideia de colocar para baixo, muito pelo contrário, é de se sacrificar por esse ser e dessa forma demonstrar o amor, o cuidado e tudo aquilo que vem completar esse negócio. A liderança
A liderança da casa é do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. A liderança de um lar, ser o cabeça de um lar, é da mesma forma como Cristo liderou a igreja. Cristo se entregou por ela. Cristo se sacrificou pela igreja. E cuidar sempre exige algum sacrifício. Às vezes, eu já vi situações em que, diante de uma dificuldade, né, dentro do lar, até mesmo para colocar o necessário, considerando que nem todo mundo tem as mesmas possibilidades, é possível que aquele que está na condição de líder, ele venha abrir mão de alguma coisa que está ao seu alcance para favorecer aqueles que estão debaixo do seu telhado. Então isso é uma forma de sacrifício, é uma forma de demonstrar o cuidado por aquilo que veio para a sua responsabilidade. O exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Então, todas essas coisas, todos esses elementos, eles vão compor, sem dúvida alguma, esse comando e esta realidade. No segundo tópico dessa lição, nós vamos ver o quê? A erosão da masculinidade. Erosão da masculinidade, nós vamos ver aqui, dividida em 3 subtópicos: apologia à homossexualidade, a responsabilidade negligenciada e a crise de liderança. Pois bem, no primeiro subtópico, no segundo tópico, nós vamos ver o seguinte: nós vamos começar falando de pós-modernismo. Pós-modernismo. No pós-modernismo, dentre outras coisas, né, que é aquela ideia da inversão, é a época da desconstrução, a época da inversão de valores. Nós vamos aqui destacar, já que falamos de erosão da masculinidade, uma figura que surgiu, um tema pós-modernista, denominado ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero, ela faz contínuas investidas contra a masculinidade, certo? Tentando, é claro, com essas investidas contra a masculinidade, legitimando a homossexualidade. Esse conceito passa por cima de características físico-biológicas que o homem traz para si de forma inata, na forma como ele foi constituído. Por exemplo, dentro dessa concepção, vamos dizer o seguinte: é afirmar que o homem, sexualmente, ele nasce neutro e vai, depois de um certo tempo, que ele vai se definir o que ele é, de que lado ele está. Na verdade, essa visão ideológica, ela ignora a questão de que cada um nasceu, por exemplo, com órgãos que definem, órgãos que servem como parâmetros para definir a condição dessa pessoa. E nesse caso, essa visão da ideologia de gênero, ela ignora isso aí. Assim, por exemplo, os órgãos que a pessoa nasceu, foi constituído biologicamente com ele, não serve de parâmetro para definir a sexualidade. Diante disso, nós vamos ter o quê? Uma crise no comportamento. Uma crise de comportamento, né, masculino do tempo presente. Responsabilidade negligenciada.
Em virtude dessa relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo o quê? O modelo bíblico, o modelo descrito lá no livro de Gênesis, pois Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Em virtude dessa relativização, esse modelo bíblico vem sendo abandonado. Quer dizer, a identidade masculina, que deveria estar associada à sua virilidade e a capacidade de proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo. Quer dizer, vem aos poucos substituindo, levando indivíduos duplo ânimo, vacilantes, inconsistentes. Uma parcela diz que é incapaz de sustentar sua própria casa, não por causa do desemprego, mas por aversão ao trabalho, vamos dizer assim. E os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros destruição de lares, levando a muitos divórcios. Crise de liderança. A crise da masculinidade também importa na crise de liderança, pois se Deus confiou-lhe essa capacidade de liderar, quando dentro da sua concepção original ele resta desconstruído, também vai perdendo a capacidade de liderança. Isso, na época, nos dias do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. E Deus revela ao profeta que a causa do eminente juízo era aquele comportamento, aquela situação eminente encontrada no meio de Israel. E em função disso, Deus procurava alguém para liderar. Faltava liderança, correto? Faltava liderança. Isso, nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. 1 Reis 2:2, não é mesmo? Deus ainda procura homens na atualidade para constituir sobre este importante negócio. Bom, dentro dessa visão, no terceiro tópico dessa lição, nós vamos ver um símbolo bíblico de masculinidade. Símbolo bíblico de masculinidade. Boaz. Em Boaz, nós vamos ter um modelo de generosidade e um modelo de responsabilidade. Boaz, o que nos ensina Boaz como um grande símbolo de masculinidade bíblica? Boaz, ele era um parente de Elimeleque. Elimeleque, no seu tempo, Judá passava por um processo, ele era morador de Belém, e na busca de, tentando proteger a sua família, evidentemente, desempenhando essa característica de prover o necessário para a família, ele segue com a sua esposa, porque houve uma grande fome, uma escassez em Belém. Ele pega a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Quilion e Malom, e vão para as terras de Moabe, porque tinha notícia que lá tinha pão. Infelizmente, ao chegar naquelas terras, Elimeleque veio a falecer e deixar a sua amada esposa Ruth desamparada, pois nós conhecemos muito bem como era a questão das viúvas naquela época. De repente, dentro de pouco tempo, Malom e Quilion constituem núpcias, família, na terra de Moabe, e aquilo pareceu para Noemi, inclusive, uma luz acendendo no fim do túnel. Mas, o que acontece?
bem em seguida, Quilion e Malom falecem também. E agora não tem uma viúva, agora tem 3 viúvas: Noemi, Orfa e Ruth. Até que Ruth retorna para sua terra, Belém, com Ruth, porque esta não abriu mão da companhia da sogra. Não fez, atendeu o pedido da própria sogra, que mandou que elas voltassem para suas famílias, na busca de melhor qualidade de vida. Mas Ruth preferiu enfrentar altos e baixos, se enfrentar sorriso e lágrimas, mas não abandonar a sua sogra. E elas assim seguiram, retornaram para Israel. Nós conhecemos bem a história e como Ruth chegou naquela terra, ela logo tomou providências no sentido para que conseguisse o sustento. E em função disso, ela foi trabalhar numa lavoura de cevada e por orientação de Deus, Deus estava guiando ela, sem ela saber. Ela foi exatamente buscar o pão para ela e para sua sogra na terra de Boaz. Boaz era um parente de Elimeleque, um parente próximo. E de acordo com aquilo que nós lemos na lição bíblica em classe, nós vemos que existia essa lei da remissão, a remissão para a viúva, aquela que tinha ficado viúva sem filho. E nesse caso ali nós temos um exemplo perfeito de Ruth, que retorna com a sua sogra sem filho, não teve filho em Moabe. E nesses termos, ela, ao verificar e observar a forma como a nora tratava a sogra, o respeito, o cuidado, o desvelo, o amor, Boaz, ele começa a proteger aquela família e depois descobre que realmente ela era parente do seu parente falecido, Elimeleque, e assim sendo, ele toma umas providências no sentido de resgatar a herança que pertencia a Elimeleque e assim como suscitar filhos àquele que partiu para a eternidade sem deixar herdeiros, conforme prescrevia a Torá. E quando ele toma essa providência, ele acaba fazendo o quê? Ele vem proteger essa família, ele vem proteger essas 2 mulheres que antes desamparadas, agora restam protegidas. Um verdadeiro exemplo, modelo de generosidade e de um exemplo de masculinidade bíblica, correto? Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuro. Isso porque, na verdade, o que aconteceu? Boaz era um parente, mas tinha um mais próximo do que ele. Então, o que acontece? O que ele faz? De acordo com a lei, ele chama os juízes da cidade, os anciãos, e coloca aquela situação, abrindo oportunidade para que esse parente próximo fizesse o resgate. Que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então isso era um exemplo, era uma forma de dizer que estava abrindo mão do direito. Aquele parente próximo, não havendo interesse de remir a viúva, ele descalçava o sapato e entregava para o outro, mais distante, ele era mais próximo do que o outro. Nesse caso, ele entrega o sapato a Boaz e ele vai dizer para o povo e para os anciãos que naquele momento ele estava se apossando, estava resgatando a propriedade de Elimeleque e
se tornando esposo de Ruth para suscitar a descendência ao falecido marido dela. Então, olha só, essa história é tão interessante que dessa união, como nós conhecemos, Boaz vai nascer Obed, e onde é que isso vai chegar? Onde é que isso vai chegar? Isso vai chegar em Davi. Davi, da tribo de Judá, esse Obed, nascido da união de Boaz com Ruth, forma a linhagem de Davi, e Davi nós chegamos aonde? Nós chegamos ao Messias, aonde Deus, nessa família, haveria de se constituir em carne como nós, né? Nessa família de Davi, nessa descendência, nessa linhagem de Davi, dentro desse processo aqui, dessa constituição, dessa demonstração que nós vemos aqui, desses traços, Deus se constitui em homem para cumprir o que estava escrito lá no livro do princípio também, da semente da mulher. Porque, na verdade, nós vamos ver Maria, ou Miriam, na forma hebraica de descrever, Miriam é da linhagem de Davi, e ela, por uma ação, intervenção miraculosa, dali vai nascer o Messias, o Salvador dos homens, para aqueles que quiserem aceitar esta salvação. Boaz, portanto, se torna um símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Se demonstrou apto, demonstrou-se aprovado. Assim nós vemos o seguinte: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Isso é o que está escrito lá na nossa Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27. Gênesis, capítulo 1, verso 27. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação, no versículo 23 do capítulo 2. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole. A masculinidade bíblica exige autocontrole, sacrifício, firmeza de caráter no encargo das suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família, a igreja espera por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Que vocês possam refletir nesta palavra, e eu tenho certeza que ela será uma bênção na sua vida. Eu quero agradecer a sua companhia até o presente momento. Foi muito bom estar com vocês nessa oportunidade concedida por Deus. Queremos agradecer também nosso irmão Joel Pereira, que está conosco também agora, cooperando, para que seja possível a realização desse trabalho. E eu quero orar por vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero entregar, Senhor, a cada um dos que nos acompanham nesse vídeo em tuas mãos. Rogo uma bênção sobre a vida deles, ó Deus. Estenda as tuas mãos de amor, misericórdia sobre os internautas, ó Senhor, aqueles que querem aprenderem a tua palavra. Deus, assim nós oramos e assim nós te agradecemos, no nome de Jesus.
quero estar te convidando a participar conosco também nos nossos cultos públicos que ocorrem às quintas-feiras e aos domingos, a partir das 19 horas, aqui na Avenida 10 de Abril, 608, centro de Baixo Pandu, Estado do Espírito Santo. Que você possa um dia nos dar o prazer de estar conosco. Assim, nós agradecemos, que Deus vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.